Ele é líder espiritual e dono de uma emissora de televisão. Eu vou chamar o fundador da Igreja Universal do Reino de Deus, Edir Macedo. Edir, antes de mais nada, qual é a tua origem religiosa? Católico. Você era católico, apostólico, romano? Católico, apostólico, romano. E quando é que te bateu assim de criar uma igreja própria? Bem, essa transformação não aconteceu da noite para o dia. Eu fui católico e um dia, como todo cidadão, todo ser humano que passa pelo poço, que chega no poço, no fundo do poço, eu precisei de uma ajuda. E eu fui na igreja católica e, entrando lá, eu vi aquele senhor morto, naquela pedra de mármore, Carrara, e umas velas e tal. E eu vi ali uma situação bem interessante, porque ele estava ali morto e eu não sabia se eu chorava, se eu pedia para ele, se pedia para mim. Então eu vi que a minha fé estava sendo canalizada errada, erroneamente. Então eu abandonei a Igreja Católica pelo fato de que não atendia às minhas necessidades exatamente na hora que eu precisava. Então parti para o Espiritismo, que é o normal. Mas você, quando sentiu necessidade da Igreja Católica, você chegou a falar... Deixa eu puxar mesmo um pouquinho para cá. Você chegou a falar com algum padre? Chegou a ir a um confessionário? Ou ir ter uma conversa com algum... Não, eu sempre pensei, Jô, que a gente tem que falar com Deus. E se Deus está em todo lugar, a gente não precisa de ninguém para falar com Ele. Eu fui na igreja porque o ambiente era um ambiente propício para se falar com Deus. Então eu fui lá pedir ajuda. E encontrei, me deparei com uma necessidade maior do que a minha, que é aquela do senhor que estava ali morto. Então eu desisti. Foi para o Espiritismo. É. Foi e aí? Bem, no Espiritismo passei alguma temporada, também não resolveu a minha situação, a minha necessidade. Mas isso como leigo, não como... Como leigo, absolutamente como leigo. Foi então que, uma ocasião, eu tenho uma irmã que sofria de bronquite asmática, e ela passava noites em claro, chorando e gemendo e quase não podendo respirar. Sabe aquele gato, aquele negócio que fica miando e tal? Ela ficava a noite toda. E um dia ela ligou o rádio de manhã cedo e tinha um pastor que estava falando de Deus e ele falou: olha, você coloca a mão sobre o rádio que eu vou fazer oração. E ela colocou e deu resultado. Então, a partir daí, a família toda ingressou na igreja desse pastor e começou, então, a nossa mudança. E qual era a origem dessa igreja, desse pastor? É a origem evangélica. A igreja, como é que se chamava? É a Igreja de Nova Vida. Igreja de Nova Vida. Que é considerada uma igreja protestante, não? É protestante. Chamada de protestante. A sua igreja também é chamada de... É, mesma coisa. Bom, aí depois que vocês ingressaram na Igreja da Vida, aí quando é que bateu, assim, a iluminação de você sair e fundar a sua própria igreja? Não, eu nunca pensei em fundar uma igreja. Eu jamais pensei isso. Eu sempre pensei em levar as pessoas uma experiência própria minha com Deus. Porque eu tive realmente um encontro com Ele, então eu queria levar essa experiência para as pessoas. E eu fui levando as pessoas, que eu fui comunicando. E 13 anos depois de ter me convertido, surgiram pessoas que começaram a se interessar pelo trabalho e começaram a ajudar, auxiliar. Então aquilo foi naturalmente, foi uma coisa... Qual foi o primeiro local físico assim que você teve? Foi lá na Abolição, no Rio de Janeiro, lá numa antiga funerária. Uma antiga funerária? Quer dizer que eu estava ali Está no meio. No meio do caminho, né? Mais ou menos. Né? Já é um lugar intermediário. É isso aí. E quando é que você foi para os Estados Unidos? Porque a gente vai para Nova York, liga a televisão e você tem horários, Bispo Macedo está lá
falando e está lá apresentando espetáculos de conversão, de cura, etc. Quando é que você saiu da funerária da abolição e foi para Nova York? Não, aí já faz... Isso foi... Quando nós começamos, foi em 77. A nossa saída para os Estados Unidos foi em 86. A BBC de Londres fez um trabalho sobre a Igreja Universal e passou lá nos Estados Unidos. E veio um pastor interessado, veio conhecer o nosso trabalho e nos convidou para começar esse mesmo tipo de trabalho, já que a gente lidava com pessoas drogadas, viciadas, pessoas já destruídas. Então, ele nos convidou para trabalhar em Nova York. Foi aí que nós começamos lá. Quer dizer, você começou participando de uma outra igreja lá em Nova York? Exatamente. E aí fundou a sua igreja em Nova York? Sim. Né? Foi exatamente isso. E o poder de cura, Edir, você tem realmente o dom da cura? Não. Ou é uma coisa assim do momento, da coletividade, etc? Não, eu não tenho o poder da cura, eu não sou, de forma nenhuma, curador. Quem tem o dom de cura é o Espírito Santo. Os dons pertencem a Deus. E Ele usa pessoas, assim como usou apóstolos, assim como usa pessoas hoje, e qualquer leigo. Mas você é um intermediário do Espírito Santo em casos de cura? Não, todas as pessoas que se entregam a Deus estão capacitadas para orarem para outras pessoas necessitadas e serem usadas por Deus. Não precisa ser pastor, não precisa ser bispo, não precisa ser nada. Pode ser um leigo, basta crer. Jesus disse, crê, tudo é possível aquele que crê. Então é você mesmo. Você falou em Jesus. Agora, a Igreja Universal, ela se apoia mais no Velho Testamento ou no Novo Testamento? Em ambos. O Velho Testamento é a base do Novo Testamento. Nós nos apoiamos no Novo Testamento, mas o Velho Testamento faz parte da nossa... No Velho Testamento você tem o Deus temor, né? Do temor. No Novo você tem o Deus do amor. Quer dizer, tem uma mudança muito significativa aí. O Velho Testamento apresenta Deus de longe, falando com o homem de longe. Quando ele falou com Moisés, falou de longe. No Novo Testamento apresenta Deus junto do homem, Jesus andando junto do homem. E agora, depois da morte e ressurreição de Jesus, Deus apresenta dentro da gente. Então, Ele está já dentro da gente. Então, houve uma aproximação. O Velho Testamento houve uma escada, né? Uma escada. Até que Deus vem dentro da gente, vem dentro de cada um que crê nele. Não vem dentro de qualquer pessoa, mas daqueles que realmente creem nele. Você falou em Moisés, me lembra uma definição do meu amigo Nizam Guanais, que diz que para ele Moisés foi o maior corretor de imóveis da história. Ele conseguiu convencer um povo inteiro a atravessar um deserto durante 40 anos para ir mostrar um terreno. Todo mundo atrás. Você falou que não precisa ser... Qualquer leigo pode ter o poder da cura, quer dizer, ser intermediário do Espírito Santo. Não precisa ser um padre, não precisa ser um bispo. Por que o bispo Macedo? Quer dizer, por que a nomeação de bispo? Não, o bispo, ele é um administrador. Uma palavra bíblica. Ele é um administrador espiritual. Então, a função dele... O pastor, ele lida com o povo. O bispo lida administrativamente com os pastores, com o clero religioso. E como eu ensino os pastores, eu sou professor, eu ensino, eu dirijo, eu tenho a minha função de pastor e de bispo, de fato e de direito, então eu sou um bispo. Não porque eu tenha me designado bispo, mas pela função. Pela função, não, pela coordenação do presbitério da igreja. Como é que cresceu nos Estados Unidos? Nos Estados Unidos, os pastores eletrônicos foram muito abalados no seu prestígio pelos escândalos, alguns escândalos sexuais e alguns escândalos financeiros que aconteceram. Até que ponto isso interferiu na tua igreja, lá nos Estados Unidos? Não interferiu em nada, porque nós sempre procuramos levar as pessoas a uma fé em Deus e a diferença da igreja eletrônica, desses pastores eletrônicos, é que eles usam a televisão para fazer a igreja das pessoas dentro de casa. E nós não, trabalhamos com as pessoas
tete a tete, face a face. Mas mesmo dentro de casa, quer dizer, tem milhares de pessoas assistindo sempre, né? Em locais enormes. Sim, eles assistem, mas o pastor está atrás das câmeras. Quem tem que estar atrás das câmeras são os artistas, e não o pastor. O pastor tem que estar junto das ovelhas. Os artistas têm que estar na frente das câmeras, aliás. Né? Exato, ou na frente das câmeras. Na frente. Mas o pastor ele tem que estar junto com as ovelhas. Tem que estar ali coladinho. Não, mas também você sabe que tem artistas atrás das câmeras. Você vê, se não houver artistas atrás das câmeras, os artistas que não aparecem. Nós temos até um artista mesmo aqui atrás da câmera, que é o Ed Murphy, que está ali atrás daquela câmera, que é o famosíssimo cameraman, que está todo encolhidinho ali, para não aparecer, mas não adianta, Ed, você tem que... Ô, Edir, nos Estados Unidos, por exemplo, na televisão, você tem um canal de televisão ou você compra o horário para passar o teu programa? Não, lá... Você é dono de um horário? Lá a gente aluga, como aqui também, né? Há um aluguel de tempo. Nós compramos o horário. Mas aqui vocês compraram a TV Record? Nós compramos. A igreja adquiriu. Como é que, de repente, uma igreja só, quer dizer, a Igreja Universal do Reino de Deus, quer dizer, não é ligada a nenhuma outra igreja protestante, consegue angariar tantos donativos a ponto de poder comprar horários de televisão nos Estados Unidos, que é uma coisa cara, e comprar uma estação de televisão no Brasil? Bem, em primeiro lugar, para responder essa pergunta, nós temos que dizer o seguinte, João. A televisão, a Record, ela não foi comprada nem à vista, não foi comprada cash, com dinheiro na mão. A televisão tinha um passivo, e nós assumimos o passivo, e o saldo está sendo pago em parcelas. Então... Não, mas mesmo assim, por exemplo, se eu quisesse ter comprado a Record na época, não ia dar. Mesmo assim, assumo o passivo, vou assumir esse passivo aqui. Pronto. O resto divide. Bem, eu não sei as suas condições, mas a igreja luta, né? Ela trabalha, ela naturalmente tem ofertas, e as ofertas são destinadas para o desenvolvimento do trabalho da igreja. Com isso, a igreja foi afetada pelo Plano Collor? O Plano Collor chegou a bloquear parte dos rendimentos Não, da igreja? Porque os rendimentos da igreja ficam lá fora. Boa sua pergunta. Não, veja bem, a igreja não teve tempo e não houve tempo suficiente para se bloquear o dinheiro dela, porque entra e sai. Há um reinvestimento no trabalho da igreja, entende? Não houve esse tipo de problema, não. Quer dizer, esse dinheiro é um capital de giro que está sempre... Está sempre funcionando. Circulando. Circulando. Ô, Edir, você, junto com outros membros da Igreja Universal, uma coisa que, aliás, você nega, mas que aparece nos jornais, os jornais têm falado muito nisso, está com processos por charlatanismo. Isso é verdade ou é mentira? Não existe... O que há de verdade nisso e o que há de... Não existe nenhum processo contra nós. Existe, sim, um trabalho de alguns segmentos da sociedade que procuram ou tentam deteriorar a minha imagem ou o trabalho da Igreja Universal do Reino de Deus. É justamente é apenas isso. E por que acontece isso, Edir? Porque, veja bem, João, você imagina, todo mundo que põe a cabeça de lá de fora, logo tem que se preparar para levar a flechada, né? Todos os grandes homens que começaram a desenvolver, a fazer um trabalho, eles tiveram esse tipo de problema que eu estou enfrentando atualmente. Apenas uma questão de inveja, né? De alguns segmentos da sociedade. Outra coisa, teve algum caso, parece que foi noticiado, que teve caso de cura de aidético através da Igreja Universal do Reino de Deus. Uhum. É verdade isso? É verdade, sim. Um caso de cura comprovada? É verdade. Por que vocês estão rindo? Por quê? Hein? Ora essa. Mas é comprovado? Quer dizer, foi um caso comprovado, um teste negativo e tudo? Nós mais de um caso? Vários casos. Comprovadamente. E isso se dá de que forma? É durante a reunião? Isso se dá através da fé das pessoas. A fé, você sabe que a fé, o João, é uma coisa muito forte. Quando você crê em alguma coisa,
como em Deus e crê em si próprio, tudo é possível para você. Então, é possível acontecer. Essas coisas extraordinárias, essas maravilhas acontecem pela junção, pelo trabalho que Deus executa. Não sei, mas acontece em assembleia ou acontece a pessoa depois é que vem comunicar que estava... Exatamente. Isso é assembleia. Depois é que eles aparecem e comunicam, né? Vêm com exames, etc., mostrando, atestando. E a gente vai comprovar com os médicos para ver se realmente foi. Para não ver se é mentira, né? Às vezes a pessoa pode aparecer. E para terminar, eu queria te perguntar o seguinte, Edir, em relação à televisão, qual é até que parte há uma interferência da igreja na programação da televisão? Como é que você administra isso? Bom, a televisão, nós temos um programa, nós abrimos a programação e fechamos a programação. Durante a programação inteira, ela está voltada apenas para o próprio trabalho da televisão. Então, a igreja não tem ingerência nenhuma nesse aspecto, na produção, absolutamente. E vocês pretendem se expandir, ou quer dizer, comprar outras, transformar a Record numa rede maior? Hoje já é uma rede, ela já está com satélite para todo o Brasil. A rede já é. E estamos trabalhando para ela crescer, né? Tá bom. Bispo Edir Macedo, muito obrigado pela sua presença. Daqui a pouco a gente volta.